Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, quinta-feira, nossa aula aí da semana tá antecipando a última aula. Vamos dar continuidade às nossas aulinhas, tá bom? Peço que vocês prestem bastante atenção, reforço, façam as atividades, não esqueçam de enviar para mim ou para a Mônica, tá bom? Então, vamos nessa. Nosso livro de história hoje, a partir da nossa página 62, iremos falar sobre a independência do Brasil, tá? Como a gente sabe, no dia 7 de setembro comemoramos, tá, a independência do Brasil, onde ocorreu em 1822. Com a volta de Dom João, tá, VI a Portugal, Dom Pedro permaneceu no Brasil como príncipe regente. Porém, muita dificuldade Dom Pedro encontrou no início do seu reinado, tá? Essas dificuldades se encontraram porque, primeiro, o pai de Dom Pedro levou todos os dinheiros do cofre do Brasil, o comércio passava por crise e, além disso, havia poucos funcionários para fazer a administração desse reinado de Dom Pedro. Bom, e além de passar por todos esses problemas, Dom Pedro ainda teve outros problemas, como a não acatação, não reconhecimento de algumas províncias, como o Pará, Maranhão e Bahia, que não reconhecia a autoridade dele. Além disso, a corte portuguesa começou a pedir para que, com o estabelecimento da coroa portuguesa lá em Portugal, Dom Pedro voltasse e terminasse seus estudos para ser um ocupante digno do trono português, tá bom? Porém, houveram alguns movimentos no Brasil para que o príncipe permanecesse no Brasil e não cumprisse a ordem de Portugal. E o movimento foi tão intenso que em poucas horas a mensagem do Senado, tá, do Rio de Janeiro, recolheu mais de 8.000 assinaturas, tá bom? E no dia 9 de janeiro de 1822, passou a ser lembrado como o Dia do Fico, porque Dom Pedro pediu para que divulgasse seu pensamento da seguinte forma: como é bom, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. E por isso foi considerado o dia aí do fico. Porém, com a decisão de Dom Pedro de ficar, tá? Houve uma esquadra vinda de Portugal para que recolhesse de volta Dom Pedro ao seu país. Porém, com a ajuda de José Bonifácio, Dom Pedro conseguiu permanecer tomando providências a favor da independência do Brasil. Bom, e foi lançado um manifesto defendendo, tá, a independência do Brasil pelo próprio Dom Pedro. E após a análise do Brasil, foram encaminhados a Dom Pedro despachos vindo de Portugal que declaravam a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, onde ele recebeu as cartas às margens do Riacho do Ipiranga, onde foi declarado que o Brasil agora estava separado de Portugal. E ele prosseguiu erguendo a sua espada, como mostra aqui a imagem, olha, falando solenemente, ou seja, fortemente, independência ou morte, tá? E ao chegar a São Paulo, ele foi recebido com grande euforia pelo povo, tá? E após 3 dias viajou para o Rio de Janeiro, onde foi aclamado imperador do Brasil em 12 de outubro. Porém, mesmo sendo consagrado imperador, algumas províncias ainda não estavam de acordo com Dom Pedro por serem fiéis ao governo de Portugal. Então, Dom Pedro sempre procurava pacificar a situação nas províncias. E ao proclamar a independência, o Brasil deixou de pertencer a Portugal, podendo criar suas próprias leis e não dependia mais de nenhum governo português. E o Brasil então passou a ser uma monarquia, passou de ser uma monarquia, tá, com o reinado, e formou-se o governo, que é o poder exercido pelo rei ou por um imperador, que era
Dom Pedro, tá? Na página 65 do nosso livro, na primeira questão, você vai responder com relação aos acontecimentos, tá? Com verdadeiros ou falso, sobre a independência do Brasil, tá? Na segunda questão, você vai responder como ficou conhecido o dia em que Dom Pedro decidiu não voltar para Portugal. Na terceira, substituir símbolos por letras correspondentes e encontrar o nome do riacho onde Dom Pedro proclamou a independência. Na quarta questão, você vai transcrever nas linhas a seguir a mensagem que Dom Pedro autorizou que fosse divulgada para o povo após dizer que permaneceria no Brasil. Na página 66, na quinta questão, você vai ler as alternativas e assinalar certo ou errado para cada uma delas. E na sexta questão, você vai ler o poema A Pátria e responder da letra A até a letra C. Livre tabuada. Na página 36, vamos responder a sétima questão, onde Carol, para pagar o aluguel de sua loja, juntou 8 notas de R$ 50. Quanto custa o aluguel? Se foram 8 notas de 50, você vai multiplicar esse valor pela quantidade de vezes de nota e responder o valor do aluguel de Carol. Na oitava questão, você vai responder que Margarida tem que ir trabalhar de farda. Ela recebeu 3 serras diferentes, 4 blusas de modelos diferentes. De quantas maneiras Margarida poderá se vestir? Então, você vai calcular a quantidade de peças que ela tem, tá? Uma com a outra. E essa é a nossa atividade por hoje, é só, tá? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida pode falar comigo. Beijo no coração de vocês.